Olá, seja bem-vindo, você que está sintonizando conosco nestes estudos que a doutrina espírita nos oferece como luz a iluminar os nossos caminhos. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. A você, estudante da doutrina espírita, a você, iniciante, a você, caro internauta que nos visita pela primeira vez, sejam todos bem-vindos ao Evangelho Redivivo, um estudo que nos dá condições para formarmos trabalhadores. O Evangelho Redivivo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, são obras que nos ajudam a nos capacitar para sermos trabalhadores nas atividades do movimento espírita, junto de uma casa espírita, junto de uma instituição que tenha por base a doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita codificadas por Allan Kardec. E então, se você deseja se engajar nesse movimento, é um estudo espetacular, primordial. Você poderá baixar esse conteúdo do Evangelho Redivivo, assim como também o estudo sistematizado da doutrina espírita, no site da Federação Espírita Brasileira. Ou, se preferir, poderá adquirir também as obras através do livro físico no próprio site da Federação. E se você está estudando, procurando conhecer a doutrina espírita, somente com o intuito de estar bem informado quanto à nossa realidade aqui na Terra ou no plano espiritual, tudo que o Consolador prometido nos oferece, você também terá esta oportunidade estudando conosco, participando das leituras que nós estamos apresentando. E então, boa leitura a todos, um bom aproveitamento, e vamos fazer uma prece pedindo a Deus, nosso Pai, pedindo a Jesus e a esses missionários que nos acompanham, anjos guardiães, mentores espirituais, estão sempre prontos para nos ajudar nestas atividades. Senhor Jesus, aqui estamos nos preparando para mais um estudo desta doutrina divina que o teu coração nos proporcionou por acréscimo de misericórdia. Te pedindo que nos ajude a aproveitar estas lições, para que também nós possamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva, auxiliando aqueles irmãos que precisam de orientação e de luz em seu caminho. Que possamos ser instrumentos da tua paz. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Nós estamos
no roteiro 4, Jesus, guia e modelo da humanidade. O tema 4, melhor dizendo, o tema 4 tem como título o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Os subtítulos seguintes trata com o título Jesus, guia e modelo da humanidade. Estamos observando, acompanhando, estudando as mensagens que são trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Na última semana, nós tivemos várias mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma delas é esta que trata do amor como essência divina. Uma mensagem trazida por Fénelon, na cidade de Bordeaux, em 1861. Está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que não tiveram a oportunidade, procurem rever, pode ser diretamente no capítulo 21 e pode também acompanhar os textos que foram selecionados, os quais nós fizemos a leitura a semana passada. Nossos arquivos estão no canal do YouTube e o nome é SEAC Piumhi, SEAC com S. SEAC Piumhi. Tem a sequência de todos os estudos nesse canal do YouTube. Temos também no Facebook as postagens que fizemos, mas no Facebook não está na sequência somente os estudos que fazemos aqui sobre a doutrina espírita. Existem outras postagens. E alguns arquivos que foram feitos nas lives, eles são deletados pelo sistema. E então não estão todos os estudos no Facebook. No YouTube estão todos postados no canal do SEAC Piumhi. E dando sequência à leitura de hoje. A lei de amor resume, pois, a doutrina de Jesus. Essa foi a sublime missão junto à humanidade terrestre, como também constata o espírito Samson, que fora, quando reencarnado, membro da Sociedade Espírita de Paris, em mensagem transmitida no ano de 1863. Palavras de Samson. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que desejaria para si mesmo. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque esta família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, já que os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá
com tanta prodigalidade, porque de vossa parte muito vos alegraria que os vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de amparo, a fim de que sejais todo amor e justiça. Esta mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos só refletir um pouco a maravilha que ele está trazendo para nós, mostrando o objetivo de nós desenvolver em nós mesmos, fazer com que esse amor possa crescer e se expandir, sempre e cada vez mais abrangente. Pois nós aprendemos com a doutrina que através das reencarnações nós vamos desenvolvendo a afeição por aquelas pessoas com quem nós convivemos. É o primeiro impulso, é a primeira escola onde despertamos em nós esse sentimento do amor. E o nosso objetivo na nossa estrada evolutiva é desenvolver esse sentimento com a família humana, a todos aqueles que se aproximarem de nós, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vemos que Samson está trazendo aqui, em detalhes, um aspecto muito importante, porque a palavra amor e amar é muito usada em todos os ciclos de convivência do ser humano. Mas vamos ver como o que ele está colocando para nós. É o ser leal, a pessoa ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo. Não é? Então, nessa colocação, estamos vendo refletir as palavras de Jesus. Fazei para com os outros aquilo que quereríeis que os outros vos fizessem. Não é? Então, Samson continua: procurar em torno de si o sentido das dores que estão prejudicando, que estão maltratando nossos irmãos, para que nós possamos aproveitar a oportunidade e suavizar essas dores. Nós temos nos ensinamentos de Jesus que o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Através da assistência, daquilo que nós possamos fazer para auxiliar o nosso próximo, as pessoas que se aproximam de nós, estaremos buscando o caminho que nos leva a Deus. Sem essa convivência com o próximo, não temos condições de nos aproximarmos de Deus. Por isso está lá na primeira revelação de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou melhor dizendo, Jesus resumiu essa primeira revelação de Moisés em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é? Estas são as palavras de Jesus, é uma síntese que ele faz da lei que Moisés veio revelar à humanidade. Se nós analisarmos os 10 mandamentos, o decálogo que Moisés trouxe à humanidade, está se referindo em amar a Deus e ao próximo. Por isso Jesus faz essa síntese: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o primeiro e o maior mandamento.
São palavras de Jesus. E aqui está o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então, nessas palavras de Jesus, estamos vendo a âncora que nós temos para sermos salvos das nossas imperfeições, da nossa ignorância, da nossa maldade, porque o próximo é a grande oportunidade que nós temos para trabalhar aquilo que nós ainda carregamos conosco de imperfeição, modificando essas imperfeições, transformando em virtudes, em conquistas para o nosso espírito eterno, não é? E então Samson está dizendo para nós aqui, é considerar a grande família humana como sua. Né? Todos nós sabemos, somos uma grande família, somos todos filhos de Deus. Né? E ele nos diz aí que nós, em certo período, estaremos encontrando a todos esses por quem nós passamos aqui no plano físico. Né? Estaremos nos encontrando nas esferas espirituais. E então ele nos fala, é por isso que não podeis, olha que interessante, recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá com tanta prodigalidade. É muito importante nós refletirmos sobre isso. Né? E então todos nós temos as condições de fazer o melhor e buscar a nossa felicidade verdadeira, oferecendo momentos de conforto, de esperança aos nossos irmãos sofredores. E nós vemos aí, para todos os sofrimentos, tende sempre uma palavra de esperança e de amparo. Isso aí, cada um de nós temos condições, não é? Um conforto, um amparo, uma solidariedade que nós poderíamos oferecer a esses irmãos. E então Samson nos fala aqui, a fim de que sejais todo amor e justiça. Porque o amor e a justiça são leis divinas, leis eternas, leis que regem todos os destinos da humanidade. Não é assim? Continuando a leitura. Por último, importa considerar que os ensinamentos de Jesus são de fácil aplicação desde que o ser humano se esforce em desenvolver virtudes, como ensina Emmanuel. No livro Roteiro nós encontramos essa frase de Emmanuel. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do reconhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Gente, nós temos que refletir um pouco. Veja,
como que são importantes essas luzes, estes ensinamentos. Emmanuel, esse benfeitor que tanta coisa tem trazido, tantas lições, tantas orientações através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Olha o que ele está nos dizendo aqui, que o ensinamento de Jesus não tem nenhuma fórmula complicada. São as coisas mais simples que nós poderemos entender. Todas as escolas da revelação da fé têm o nosso respeito, porque são representantes da mensagem do Evangelho de Jesus. E em todas elas nós encontramos Jesus como sendo a luz da humanidade, o caminho que nos conduz a Deus. E então Emmanuel está dizendo aí, o Senhor desce da altura, dos planos mais iluminados que nós possamos imaginar, a fim de libertar o templo do coração humano. Porque através dessa luz que Jesus nos trouxe, que é a Boa Nova, o Evangelho, nós vamos clarear as sombras que ainda nós carregamos conosco. O coração humano representa a nossa intimidade, o nosso mundo íntimo, as nossas conquistas interiores. E então nós ainda temos muito o que fazer para que esse amor e essa luz possa se resplandecer. Assim como nós vemos lá no Evangelho de João, a luz resplandece nas trevas, se referindo a Jesus quando desce desses planos divinos, dessa altura de envergadura espiritual, não perdendo a sua luminosidade, mas fazendo com que essa luminosidade possa ser percebida na condição que o ser humano é capaz de entender. Porque se Jesus trouxesse todo o seu conhecimento, nós não seríamos capazes. E então ele foi dosando em partes que cada um de nós temos condições de compreender a lição do amor, não é? Por isso, depois da revelação de Jesus, vem a doutrina espírita fazer com que estes ensinamentos possam ser desenvolvidos, trabalhados no raciocínio, para abranger um campo de entendimento maior. Pois na época de Jesus, o nosso conhecimento como ser humano era menor do que hoje. E hoje já estamos mais avançados intelectualmente, capazes de perceber um pouco mais dessa luz que Jesus veio trazer. Não é? E então Emmanuel está dizendo, a fim de libertar o templo do coração para a sublimidade do amor e da luz. E somente através da fraternidade, do amor e do conhecimento, é que nós teremos condições de alcançar essa luz e esse amor. A fraternidade é o amor que nós vamos transmitir no convívio com os nossos irmãos. Esse amor é um germe divino que nós trazemos no nosso mundo íntimo. E o conhecimento são as experiências, os momentos de aprendizado que nós vamos adquirindo ao longo das reencarnações. Não é? E então Emmanuel diz, para isso o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Olha aí, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso entendimento, nós poderemos desenvolver. Vamos progredindo sempre
não é isso? Não pede seguidores, não pede que os seguidores pratiquem milagres. É importante nós vermos isso aí. Nós nos reconhecermos como criaturas imperfeitas, mas em condições de promover a perfeição em nós mesmos. Somos perfectíveis. Estamos sujeitos ao aperfeiçoamento. Não é isso? Porque nós somos filhos da perfeição. Trazemos em nosso mundo íntimo, na nossa essência, todos os germes da perfeição. E então vamos ver aí, na sequência, outro subtítulo. 4.3. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na última reunião realizada com os apóstolos, imortalizada pela história como a última ceia, pouco antes da crucificação, Jesus anuncia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 7. São palavras que confirmam ser Jesus o Messias aguardado, o exemplo a ser seguido. E como espíritas, devemos dobrar a vigilância, procurando identificar a que o Senhor realmente estamos servindo. A que Senhor, melhor dizendo? Vou repetir. E como espíritas, devemos dobrar a vigilância, procurando identificar a que Senhor ou a qual Senhor realmente estamos servindo. Se seguimos o Mestre Nazareno, é necessário manter a perseverança do propósito de segui-lo, visto que ele é o guia e modelo da humanidade. Só lembrando que esta afirmação de Jesus ser o guia e modelo da humanidade, encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 625. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estudar esta questão, é uma das questões onde fazemos referência em quase todos os nossos estudos. Questão 625. O Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir. Trabalhemos, porém, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrestre não vos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer as sublimes palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta colocação está no livro Luz no Caminho, também trazida por Emmanuel, esta obra, através da psicografia de Chico Xavier. E então, meus irmãos, nós precisamos refletir. Quanto conteúdo nós temos que buscar, porque Jesus é este sol
que ilumina a humanidade, que dá vida, que dá entusiasmo para buscarmos uma vida digna, uma vida que nos dá motivação para prosseguir, pois os desafios são muitos, os obstáculos são constantes, pois nós estamos em um mundo inferior, em um mundo de expiação e prova. Por isso, nós precisamos destas condições para desenvolver em nós o que nós ainda estamos deixando sem ação, sem utilidade, está armazenado na nossa essência. E então, através dessas dificuldades, desses desafios, nós vamos desenvolvendo esses germes da perfeição, não é? E Emmanuel está dizendo para nós aí que, para que nós possamos aproveitar bem a doutrina espírita, temos que ter o foco no Evangelho. O Evangelho que é a boa nova que Jesus nos trouxe. Ele sendo o guia e modelo da humanidade. O objetivo é esse, iluminar as trevas da ignorância que nós carregamos conosco, né? E então essa colocação é importante. O Espiritismo sem Evangelho. Por quê? Muitos pensam no Espiritismo somente como prática de fenômenos espiritualistas. E não é assim. A doutrina verdadeira, a doutrina espírita, na sua essência, ela tem a raiz no Evangelho de Jesus. Não existe doutrina espírita sem Evangelho de Jesus, não é? E então, essa comparação que Emmanuel faz é importante, que sem o Evangelho são ideias para transposição da atividade mental, sem maior eficiência para a construção do porvir humano. Então, temos que ter esse pensamento constante, que o Evangelho é a luz que vai resgatar a humanidade das trevas da ignorância, não é? E ele nos diz então, trabalhemos, porém, quanto estiver ao nosso alcance, incansavelmente, né, gente? Tudo que nós pudermos oferecer em busca da prática desse evangelho redivivo, como nós estamos vendo aí. O cristianismo redivivo, quer dizer, revivendo o cristianismo na sua maior pureza, que possa prevalecer entre nós. E assim nós estaremos no roteiro seguro, no caminho certo, aproveitando a todas as oportunidades. Com certeza nós vamos errar, porque o erro faz parte do aprendizado. As nossas experiências são cheias de conflitos, de tropeços, de deslizes, de quedas. Faz parte, nós não poderemos desanimar. É continuar sempre buscando refazer aquilo que não conseguimos antes e aperfeiçoar a nossa forma de entendimento, não é? Então Emmanuel diz aí, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as sublimes palavras. Temos que fixar em nós que Ele é o caminho. Nosso Mestre Jesus é o caminho que nós vamos seguir para encontrar com o nosso Pai, com o nosso Criador. Cada vez que nós vivenciamos estes ensinamentos de Jesus, nós estamos sentindo a presença de Deus junto de nós. Vamos parar para refletir, não é? Quando temos aquele impulso de solidariedade, de fraternidade, quantos irmãos que nós já conseguimos oferecer algo de bom e que nós levamos um momento de alegria e de conforto,
Naqueles momentos nós sentimos a presença de Deus. Paremos para refletir como é a ação do bem em nossas vidas, não é? Por isso nós precisamos aprender cada vez mais a essência desse conteúdo que Jesus nos traz no seu Evangelho, não é? E então, vamos deixar aí essas reflexões. A semana que vem nós continuaremos. Nós já comentamos em outras oportunidades que não temos a pretensão de esgotar todo o conteúdo das lições. Uma, porque nós não temos tanta capacidade. Só trazemos alguns comentários para despertar o desejo de estudo no meio do movimento espírita. E as lições nós vamos selecionando a leitura conforme o nosso tempo, conforme a nossa possibilidade, sem pressa, porque cada momento de aprendizado é um alimento para nós. Não é assim? Então, semana que vem nós prosseguiremos, o que vai nos trazer a Bíblia de Jerusalém, falando sobre Jesus, não é? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos felizes porque são muitos ensinamentos que têm trazido um respaldo moral, uma sustentação no nosso encorajamento para prosseguirmos, a buscar mais conhecimento, mais aprendizado e oferecer algo de nós. Nós que estamos engajados no movimento espírita, também os irmãos que estão começando agora o estudo, o conhecimento dessa doutrina e principalmente a visão do Evangelho de Jesus na sua maior pureza, que é o Evangelho redivivo. Não é assim? E então fica aí para nós essas reflexões e o convite para sempre buscarmos estudar, especialmente em grupo. O estudo em grupo nos enriquece muito os conhecimentos. Temos a troca de experiência, de entendimento, não é? E então é uma forma maravilhosa nós estudarmos em grupo. Procure uma casa espírita, procure um grupo que esteja estudando as bases doutrinárias. Se for, no caso do Evangelho Redivivo, melhor ainda. O estudo sistematizado, o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. São obras básicas importantíssimas para nós, como aprendizes, não só da doutrina espírita, mas aprendizes nesta trajetória da nossa evolução como seres em aperfeiçoamento. Não é assim? E então vamos fazer uma prece agora, agradecendo a esses missionários que nos proporcionaram esse conteúdo maravilhoso que nos dá a oportunidade para termos uma fé sólida, uma fé inabalável nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo e uma fé incondicional na providência divina. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, missionários da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, encarnados, desencarnados. Que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, nossa gratidão pela tua presença, por nos conduzir, dando segurança, estabilidade emocional, dando oportunidades a cada um de nós, neste momento tão necessário em nossas existências. Gratidão, Senhor. Tua paz e o teu amor nos envolva a todos. Assim seja. Graças a Deus.
e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, caros internautas, foi uma alegria podermos estudar, ou melhor, fazermos a leitura. O estudo continua sempre que nós encontrarmos um conteúdo assim para refletirmos. Não é? Que Deus nos abençoe. Gratidão a todos. Muita paz.